Nancy ficar... Aí, pronto, ela chegou no outro... Isso. Está bem melhor, viu, Salazar? Ah, é? Então tá. Então o talvez som, tudo está... Eu estou ouvindo bem melhor. Aquele está muito baixo, não sei por quê. Bom, eu acho que eu preciso contar um pouco de mim para essas meninas. Então, conte de você e depois a gente vê o que nós podemos fazer, como estamos chegando. Aliás, um pouquinho antes de você contar, como estamos chegando, né? Porque é sempre legal a gente dizer, opa, isso, pelo menos a Vânia sabe muito bem, né? O famoso check-in que a gente faz, né? Como chegamos, que é uma coisa bem rápida, assim, de mais o sentimento, se está tudo bem, então uma coisa bem rápida. E já que eu estou aqui, estou chegando muito bem, já tive uma outra reunião hoje, então, e depois mais uma conversa, então já é a minha terceira reunião, mas chegando muito bem, entusiasmado, com um monte de dúvida, né, para a gente trabalhar, mas eu confio muito na boa vontade das pessoas para que a gente tire o melhor proveito dos nossos encontros. Então, é isso. Tá bom. Quer que eu fale um pouco? Sim. Eu vou dizer como eu estou chegando e vou dizer quem eu sou, tá? Uhum. Chegando, eu estou ansiosa, porque eu não cumpri a tarefa integralmente, e eu sou uma pessoa muito rígida comigo mesma, então isso me perturba um pouco. Mas, mesmo assim, satisfeita com a possibilidade de estar colaborando com a conversa, né? Uhum. Para as meninas que não me conhecem, elas já me conhecem de muitos anos, então, mas vocês, assim, como viram, eu estava lá no lugar do Paulo, eu sou a esposa dele, e há 52 anos, e sou formada em psicologia, trabalhei na Universidade Federal de São Carlos, primeiro na Universidade Federal da Paraíba, depois viemos transferidos para cá, e até 2015. Me aposentei em 2015, fiz consultório durante 7 anos e parei também por conta de pandemia e etc., que dificultou um pouco essa coisa da relação mais direta com os clientes. E agora eu estou me divertindo escrevendo. É o meu momento atual. Bem sinteticamente, prático. No outro vídeo, eu até contei um pouco mais da história, da minha história. Mas se alguém tiver interesse, aí vai lá e vê para não gastarmos muito tempo aqui, tá bom? Obrigada, Nancy. Eu estou chegando bem, um pouco com uma pequena dose de ansiedade, que eu estou com muitas coisas para fazer. Eu senti que eu não consegui começar esse ano ainda, porque eu viajei, cheguei dia 15, e viajei de novo agora depois do carnaval, cheguei ontem, fui para o Chile com meus netos, então para mim o ano está começando agora, e aí eu resolvi fazer um Ramadã, Quaresma, enfim, aproveitar esse momento, criei algumas metas aí para esse período de 30 dias, sem álcool, sem açúcar, sem farinha, meditação diária. Coloquei algumas metas, e isso dá uma mexida, né? Assim, fica, será que eu vou conseguir? Mas vou conseguir. Hoje já dormi bem, já fui para natação, já nadei 1.200 metros, já tomei meu banho, já tomei café, já meditei, e, enfim, estou me preparando aqui para colocar o trem no trilho, sabe a sensação de que tem que pôr o trem no trilho para depois poder colocar os vagõezinhos um atrás do outro? Essa sensação. Então, estou com muita vontade de começar, porque eu tenho muitos projetos para fazer esse ano, coisas muito importantes, e... preciso começar. Essa é a minha sensação. Tem que começar. Não consegui ler o livro todo, já falei aqui quando eu cheguei, estou começando a ler com calma. Acho que vai me ajudar bastante, e até quero compartilhar, porque eu estava lendo aqui as introduções, e eu escrevi um artigo que o Salazar conhece, vou pôr no grupo, que chama Deep Governance, que tem muito, foi antes de eu ler esse livro, mas tem tudo a ver com o que eu estou lendo aqui. Então, isso
me deixou confortável, de saber que eu estou numa direção não sozinha. Uhum. Maravilha. Bom dia, Nancy, prazer em te conhecer, depois eu vou ver mais da sua história lá no outro vídeo. Bom, sou a Andressa, para Nancy aí que não me conhece, sou formada no ITA em 2002, sou aí bichete do pessoal, né, e da terceira turma de mulheres, e hoje eu tô chegando, também tô bem, tô um pouco fanha, porque eu peguei um resfriado na semana passada, aí fica aquele restinho, né, sempre fica aquela micro tossinha, aquela coisa que demora a passar. Fazia tempo que eu não pegava um resfriado, peguei, mas foi tudo certo. Carnaval, eu gosto de pular o carnaval, né, de fingir que ele não existe. Eu fui pro mato e fui pro Mato Grosso do Sul, ali, região de Bonito, do Pantanal, que era uma vontade minha conhecer, fui eu e meu filho, e foi bom, então, dessa descansada, e no meio e a gente descansa um pouco, cansa um pouco, o ano já começou agitado aí com também várias coisas de trabalho, eu tenho um filho de 7 anos, ainda não fez 8, tá com 7. Então, hoje de manhã já foi, prepara o filho, aí tá com preguiça de pescar, mamãe, quero que você leva hoje, aí leva o filho, já fiz o pilates do dia também, e agora começando a parte de reuniões aí. Então, eu comprei o livro, mas ainda também não... Que bom que tem mais gente também ansiosa, eu fico com uma certa ansiedade nisso. Tipo, hoje eu vou para a reunião, será que eu vou para a reunião já que eu nem li? Eu falei, não, vamos, e aí a gente vai devagarinho aí no ritmo que dá. Então, é isso, tá? Legal, tudo bem. Bom, então, acho que nessa hora, né, a Vânia já colocou essa questão desse desafio de ter 2 grupos e vamos ver se no processo a gente consegue encontrar um horário comum, né, porque seria o ideal, e para um tempo um pouco mais estendido, que foi a minha proposta inicial desse grupo, que a gente tenha reuniões a cada 2 semanas de 2 horas, né? Para poder ter um diálogo, né, com até 12 pessoas, 1 hora é um tempo muito curto para um diálogo para 12 pessoas. Mas, enfim. Mas, por enquanto, vamos ver, porque tratando-se de um processo de construção, né, e eu confio na boa vontade de cada um e no poder da gente visualizar também uma convergência, vamos construindo o nosso propósito com base naquilo que o Silvio e a Rosário propõem no livro, que no fundo, é essa questão de a gente estabelecer democraticamente boas conversas e que a gente chegue, né, em decisões que sejam boas para todo mundo, né? Então, acho que a ideia hoje, pelo menos no meu ponto de vista, e eu queria ouvir vocês também, é de a gente ver como é que a gente pode tirar o melhor proveito desse livro. E não apenas do ponto de vista de uma compreensão intelectual, para mim, que li o livro todo, mas fiz questão eu li na passagem do ano, né? Comecei no ano passado, terminei nos primeiros dias deste ano, mas optei por não voltar ao livro antes da gente se encontrar. Mas eu percebi o quanto que ele tem como fundamento exatamente a construção de diálogos convergentes. E, portanto, está aí na base de tudo isso, que requer, do meu ponto de vista, estava até brincando com a Nancy, né, que está aí numa reforma de casa, e aí nessa reforma também existe uma reforma interior, que é o que o Silvio Rosário propõe aqui, pelo meu entendimento, que a gente possa dar um salto de consciência para esse processo. E qual que é a melhor maneira de fazermos isso, tendo o livro como base? Então, ouvir o que vocês pensam a respeito também. A leitura do livro, para mim, não sei se eu posso falar antes das meninas, tudo bem? Claro. Ela gera questões diferentes, em momentos diferentes. Há uma, vamos dizer, concordância com a maior parte das propostas e análises que ele apresenta no livro,
E, por outro lado, gera em mim medo, gera em mim um certo receio desse mundo que a gente está vivendo. Ele só, quer dizer, não é que ele gera, esse receio eu venho tendo há algum tempo, vendo como o mundo vai caminhando, como as tecnologias, as novas tecnologias, têm influenciado nos processos, particularmente dos novos, dos jovens, e isso me apavora um pouco, me assusta. E ao ler como eu não li todas as teses, mas até as teses, essa parte dos princípios, dos pilares, isso tudo eu já li. E ele traz essa amplificação do medo, porque ele vai dando mais elementos ainda do que eu já tinha, do que esse mundo tecnológico vem fazendo. Se, por um lado, ele vem colaborando com as nossas possibilidades, né? Ele disponibiliza a gente facilidades que nós não tínhamos antes, ele traz distorções, ele traz manipulações, ele traz um certo pavor para mim, porque eu vejo que a juventude, particularmente a juventude, está entrando neste mundo tecnológico, assumindo este mundo tecnológico, sem a visão crítica necessária de como utilizá-lo, ou como utilizá-las, as tecnologias. Então, esse sentimento. E, ao mesmo tempo, eu fico assim, o que eu estou fazendo aqui? Nessa discussão com um grupo de 12 pessoas para discutir o livro do Silvio, quer dizer, de um lado é assim, eu conhecer, ampliar conhecimento, ver o que as pessoas pensam, mas a questão não é essa. A questão é como interferir ou como utilizar este conhecimento na direção proposta pelo Silvio e Rosário. Eles têm uma expectativa, imagino eu leio assim, de que as pessoas que tiverem acesso a esse conhecimento assumam mudanças, assumam interferir no mundo na direção de um mundo mais democrático. E eu, aos 77 anos, penso, será que eu ainda tenho o que fazer nesta direção? Qualquer hora, nesse dia, hoje mesmo a gente pode trocar ideias, eu e Salazar com vocês, sobre uma experiência vivida enquanto eu estava na universidade e em cargo de confiança que eu tinha na universidade, então eu liderei um processo lá, mas eu estava no cargo de direção, eu estava na ativa, eu podia interferir nos processos, por mais difícil que fosse, naquele momento eu tinha algum, vamos dizer, poder para fazer isso acontecer. Mas hoje eu tenho mais. E aí, quem que deve ter, a quem deve chegar este conhecimento que tem esta possibilidade desta interferência numa direção que é pela democracia? Bom, enfim, só para dar um pontapé inicial, para vocês entenderem meus dramas ao ler esse material. Vamos ouvir essas duas, que eu acho que elas têm muito a contribuir nessas questões. Então, Andressa, Vânia. Prefere que eu comece, Andressa? Eu prefiro. Quero ouvir primeiro. Olha, eu comecei a ler o livro e eu gosto muito porque eu não acho que dá para começar nada sem contexto. E ele começa com um contexto, inclusive histórico, muito alinhado com o que eu tenho como trabalho hoje. Eu estou escrevendo um livro sobre esse tema, mas com foco em governança, na ideia de que, bom, democracia é um modelo de governança,
né? Então, a governança antecede a democracia, porque a governança pode ser de vários modelos. A democracia é o que a gente escolhe, mas a governança precisa, sempre precisa ter governança, né? Para a gente viver de forma civilizada. E eu acho que a gente está vivendo uma crise de governança. Então, para mim, a crise do mundo hoje é de governança no sentido de que eu entendo governança como a arte de fazer acordos e a disciplina para cumpri-los e aprimorá-los. Essa é a minha definição de governança. É quando a gente senta e combina. Vamos fazer de tal forma. Por que o diálogo é tão importante? Porque não tem como combinar nada sem diálogo, não tem acordo sem diálogo, não tem governança sem comunicação. E comunicação é a minha área de estudo. E, para mim, por conta dessas mudanças todas que você falou, Nancy, a comunicação está no centro disso tudo. Porque antes era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era uma forma de comunicação e as pessoas cumpriam ou não, mas não precisava, a gente não precisava de tanto convencimento, tanta influência, tanta habilidade. Hoje a gente precisa. Então, sem comunicação, a gente não vai conseguir ter democracia, porque a gente não vai conseguir ter uma governança de verdade. Então, o livro, para mim, chega em bom momento. Eu estou trabalhando sobre isso, então vai abrir para mim oportunidades de aprendizado, principalmente com um grupo grande, com vários pontos de vista. Isso é muito rico como base de estudo e do serviço que eu pretendo prestar. Agora, o que me chama a atenção é que, assim, o que me movimenta nesse momento é que a gente precisa de governança para o grupo. É isso que eu acho. A gente vai precisar criar um acordo, uma governança como um acordo de um grupo de estudo para que a gente possa operar de uma forma que faça sentido para todos. A gente criar um acordo de funcionamento e disciplina para cumprir aquilo que a gente combinou e, ao mesmo tempo, para aprimorar, porque não é que a gente combine e vai ter que ser assim. A gente vai andando no processo e descobre, olha, não vai dar, por exemplo, para mim, uma sugestão. Eu acho que o grupo fica muito mais interessante e legítimo se todos estivermos juntos. Porque aí sim a diversidade acontece de fato. A gente vai poder ouvir muitos pontos de vista. Hoje, com esses dois grupos, é ótimo estar com vocês. Eu já posso aprender muito. Mas eu acho que a gente falha na governança, no sentido de que, a gente não conseguiu ainda, portanto, não é uma falha, é um processo, ainda não chegamos num modelo de acordo que acomode todos. Isso é a democracia. Então, por exemplo, Salazar, eu acho 15 dias um prazo legal, mas se está difícil 2 horas, talvez a gente pudesse chegar a 1h30 como início. E talvez assim, olha, nós vamos estabelecer um horário que é o da maioria, quem puder vem, quem não puder assiste. Para a gente, enfim, ir contratando e fazendo este acordo, era isso que eu gostaria, de que a gente começasse pela governança do grupo. E a gente vai focar no livro, vamos. Então, por exemplo, a Nancy estava me falando, Nancy, das propostas, eu não cheguei lá. Então, eu não tenho como contribuir, ou questionar, ou criar alguma coisa sobre o que você disse. Eu não sei se a gente tem que definir como acordo, por exemplo, nós vamos dedicar 3 encontros para cada parte do livro. Então, a gente, no primeiro encontro, a gente vai falar sobre a introdução, o que a gente leu, o que a gente sentiu, enfim, para que a gente possa se preparar e trazer contribuições sobre um foco comum, para a gente ter diferentes pontos de vista sobre o mesmo foco. Eu não sei como, eu estou pensando aqui como uma dança, sabe? A impressão que eu tenho é que a gente precisa definir que música que a gente vai ouvir, que a gente vai dançar, se é chachado, se é jazz, se é foxtrot, e aí criar ritmo, um ritmo para a gente poder dançar junto, se divertindo, se divertindo na dança, sem pisar no pé do outro. Então, um pouco por aí a minha contribuição desta manhã. Como é que a gente começa praticando
buscando a possibilidade de fazer acordos na diversidade, acordos que a gente se comprometa a cumprir, mas que a gente também possa ter compaixão, adaptabilidade, flexibilidade, enfim. Legal. Bom, quando a Nancy, com algumas coisas, né, na cabeça, eu concordo com a Nancy que tem aí, eu vejo hoje, e aí às vezes tem momentos de medo, de ansiedade, momentos, muita incerteza, né, a incerteza, ela está presente, sempre esteve, se a gente for ver, a incerteza sempre esteve, né, mas quanto mais informação a gente tem, mais a gente sabe que não conhece, então acho que a sensação de aumento de incerteza hoje vem por conta, talvez, desse excesso, porque se a gente for ver historicamente, ninguém nunca teve certeza de nada. E aí o mundo está cada vez mais incerto, que a gente ouve por um lado, mas talvez é porque a gente tem mais informação, a gente sabe de mais coisas em relação a essa confusão e os lados que puxam, né? E a gente tem, eu pelo menos vejo sinais opostos, que são as tais das polaridades, né, Salazar, que é aí, assim, ao mesmo tempo que você tem indícios de evolução, seja nessa questão de maior aceitação, em relação a gênero, sexualidade, raça, tudo isso que a gente vem falando mais sobre as coisas, não necessariamente o mundo está menos preconceituoso, mas pelo menos está aí, a gente vem discutindo mais as coisas. A gente vem falando de integração, meu ponto aí muito que eu trabalho é sustentabilidade, né, então essa integração planeta, pessoas e tal, a gente vê hoje um movimento mais conscientização de que a gente precisa fazer diferente, até por conta aí de efeitos climáticos, dessas coisas todas, mas não só a questão ambiental, né, quando eu falo sustentabilidade, eu falo todo esse enredo aí social. E por outro lado, a gente vê essa contracorrente, e aí que mídias sociais e tudo isso vai muito na linha do que a Nancy falou, né, de manipulações, de distorções, e um movimento mais controlador, mais centralizador, e mais, talvez, eu não sei se usar a palavra ditatorial é uma boa, né, mas mais isso de 0 ou 1, né, às vezes parece que ficou mais binário a coisa nesse sentido, ou tá certo ou tá errado, e menos fluido como o mundo tem que ser. Então eu vejo essas polaridades, eu vejo essa juventude perdida, né, que acho que sim, eles não têm maturidade, e não é só a juventude, a gente vê gente mais velha também que não tem maturidade para ir interpretar as coisas. Então, e aí isso dá uma certa angústia, né, e eu, assim, eu estou num momento de vida, acho que diferente da maioria aqui do grupo, o que eu acho bom, porque aí é ver como é que a gente vê diferentes experiências se entrelaçando, mas por outro lado eu tenho em comum, eu fiquei mais de 20 anos no mundo corporativo, então tinha cargos de liderança, tinha equipes grandes, então o meu poder de influência, de liderança, ele era mais direto, por um lado. Agora eu estou num outro momento que é assim, da minha consultoria, do meu negócio, de influenciar, e até isso, de sair do mundo executivo para estar num papel externo, muda muito, né, como influenciar, de como ver. Então, hoje eu vejo que eu estou melhor nisso, mas vem também essas questões que a Nancy falou, de como eu uso hoje para influenciar de outra forma. Eu tenho comigo, eu sempre trago pelo menos uma estagiária, até agora foi só mulher, né, mas foi um pouco coincidente, um pouco estimulado e um pouco coincidência. E eu falo que é a minha contribuição de trazer alguém júnior aí para plantar sementinhas, né, então como é que vai plantando sementinhas para pensamento diferente? E o ano passado eu comecei a dar aula como professora convidada no Instituto Mauá. E aí a hora que eu fui para dar aula, né, quando eu fui montar a matéria, e aí eu já conecto aqui, meu pensamento foi, poxa, eu não preciso trazer conhecimento técnico, porque tem excelentes professores acadêmicos lá, com faculdade bem conceituada, o que eu posso contribuir com essa galerinha aí, é de como é que eu vejo novas formas de pensar, e para que eles sejam lideranças mais preparadas para o mundo que eles vão encontrar daqui a 10 anos, quando eles forem lideranças. Então, até a matéria que eu criei lá foi de Hackeando o Futuro,
inovação aplicada para a sustentabilidade. E uma das coisas que eu trabalho, o trabalho ali é basicamente eu estimular eles a pensarem em diferentes dilemas, diferentes questões, né, ligadas aí ao mundo e à área de interesse deles. E uma das coisas bem importantes que eu vi nesse primeiro semestre que eu dei aula lá, de que vários se deram conta, é de que, poxa, como eu penso de formas diferentes, vejo as pessoas de formas diferentes, então veio muito essa consciência para ele de entender melhor as pessoas, de trazer os dilemas das pessoas para a engenharia e para a tecnologia, e eu acho que essa discussão, pelo menos para mim, aqui quando a gente fala de democracia, é de cada vez mais a gente trazer isso das pessoas, das diferenças, porque está todo mundo pensando ou muito imerso nos mundos iguais, né? E a gente estimular, e acho que o papel, pelo menos, dessas discussões que eu vejo, é a gente se ver nesse discutir diferente e trazer isso que não é só para a democracia gigante do planeta lá, do governo, essas pequenas democracias que a partir do momento que eu vou construir uma solução dentro de uma empresa, a partir do momento que eu vou construir um projeto, como é que eu trago visões diferentes, como é que eu vou trazendo e fazendo as pessoas, a gente mesmo e as pessoas estando mais atentas, né? Então eu vi por esse lado, também não cheguei nas teses ainda, estou longe das teses ainda para poder discutir, mas me veio isso, essas diferentes influências e como é que a gente traz isso para as diferentes instâncias, lá discutindo com o pessoal do ITA, né, eu vejo que na própria comunidade de ex-alunos, às vezes, é muito homogênea, então vamos trazer isso, esse diferencial aí para as construções, para as discussões, então tenho refletido bastante nesse sentido, e para mim aqui a discussão, ela pode ajudar nessa linha, de mais elementos e metodologias ou indícios para trazer ferramentas aí, municiar para ter discussões mais efetivas. Aí um ponto, aí a Vânia falou sobre a questão da governança, né? Para mim vem uma desconexão, que eu tenho visto, assim, a desconexão muito grande, né, hoje o que a gente tem. A gente desconectou a natureza da economia, da ciência e tudo isso. Eu acho que grande parte dos problemas que a gente tem é por conta disso. A gente desconectou isso, essa parte natural, do racional, do tecnológico, do econômico, e aí falta um pedaço, que aí você fica uma coisa meio sem propósito. E a tecnologia fez a gente desconectar ainda mais das pessoas. Porque ao mesmo tempo que você está conectado com todo mundo, você não vê mais as pessoas, você tem uma conexão mais superficial. Você vê só a parte boa, né? A vida Instagram e a vida real, né? E que aí quem posta, a gente só posta quando posta, né? Só posta coisa boa, ninguém fica postando os perrengues que passa. E quando passa aquela visão heróica, aquele, como é que fala, os estereótipos, né, dos heróis e tal, quando passa o perrengue, depois, olha como foi fácil passar por esse perrengue, na verdade a gente sabe que não, né, quando a gente tem o contato mais diário é diferente, então isso me veio um pouco a Vânia falou de governança, mas eu acho que tem um pouco antes, que é essa parte da conexão com o natural, com o humano, que ela está mais frágil. Diga, Vânia, depois eu quero... Só para complementar um pouco aqui o que a Andressa falou, Andressa, eu vou mandar no texto, eu vou gostar muito se você ler, porque eu acho que fica mais claro entender. Esse projeto que eu estou tocando tem tudo a ver com o que você está falando, porque é uma governança do topo ao todo. E não tem governança do topo ao todo sem essa integração que você está falando. É sobre isso. É sobre uma governança que não basta, não é a governança formal, protocolar, de quem manda, de quem toma decisão, mas é uma cultura de governança, onde transparência, ética, accountability, sustentabilidade não estão como uma meta, como um ideal no quadro da parede, mas como uma vivência no dia a dia, né? Como é que cada um de nós pode ser agente de governança, entendendo que governança inclui transparência, equidade, sustentabilidade, ética, integridade, né? Isso não basta estar na sala do conselho, não basta estar num programa, num sistema, ele precisa ser vivido. E não é possível fazer isso sem incluir a natureza.
E justamente por que que essa imprevisibilidade toda está tão marcada para a gente, né? Porque mudaram as relações de poder. Na medida em que a gente acessa tudo, todo mundo provoca tudo, todo mundo hoje gera impacto e recebe impacto. Antes a gente tinha uma minoria que gerava impacto. Hoje todo mundo produz impacto. Isso muda a relação de poder. E como está tudo imprevisível e mudando o tempo todo, esses acordos precisam ser refeitos continuamente. Por isso que está se falando tanto de governança, mas eu acho que ainda não se entendeu exatamente o que significa governança no sentido de a possível convivência civilizada entre humanos e seu meio, né? A gente nesse todo complexo. Então, a necessidade da gente tem agora de refazer acordos, porque o que a gente programou antes não funciona mais agora. E aí a gente está vendo uma política internacional e mesmo local em que a governança está colapsando. O Trump acabou com as regras de governança global. Quando a ONU deixa de atuar, a gente perde governança global. Quando um líder como o Trump diz, eu não sigo regra, eu sigo a minha cabeça, ele está confrontando a possibilidade de governança. Quando a gente vê o Banco Master, o Supremo, percebe que os acordos que a gente fez e que nos sustentavam de forma civilizada estão todos sendo quebrados, e isso pode nos levar à barbárie. Mas eu acredito no sistema, e o sistema se ajusta sempre, tem sempre uma inteligência do sistema. E só para finalizar, Andressa, eu fiz um texto há um tempo atrás, falando como é que era a hierarquia da governança. A gente não tem a hierarquia da natureza, ela está acima de nós. Não tem acordo com a natureza. Tudo que a gente tem é a possibilidade de prevenir e lidar com ela. Mas um ciclone vindo, não tem Trump, dinheiro, universidade, não tem negociação com um ciclone. O título do artigo é Ciclones não negociam. Porque não dá para você ver um ciclone vindo e dizendo, olha, eu tenho aqui agora uma promessa de que eu não vou mais poluir, ou eu tenho 500 barras de ouro, desvia da minha casa, desvia do meu país. Então, o que você está falando é muito sério, porque a natureza está numa hierarquia que não nos percebe. O compromisso da natureza é com a vida, não é com os humanos. Então, o meu trabalho hoje é um pouco alerta para isso, gente. A governança é o máximo do poder que a gente pode usar de inteligência e de influência antes da gente mexer com as forças da natureza, porque com elas a gente não negocia. Então, desculpa ter tomado tempo aqui, mas é porque eu acho que vai pavimentando um pouco como é que é. E o medo, Nancy, é esse. É o medo de não ter controle e de não ter governança, de não ter, assim, com que eu conto. Né? Se eu precisar, eu busco ajuda onde? Legal. Bom, isso tudo fica evidente que está nos sinais aqui do livro também, né? E, Vânia, você também traz nos seus textos, né, principalmente nesse maravilhoso livro, que eu recomendo, faço um comercial aqui do livro, Comunicação e Governança, Parecer e Ser na Era da Transparência, né? Da minha amiga Vânia Bueno. E não é à toa que eu sugeri o seu nome quando peguei o livro do Silvio, porque tem uma integração muito grande entre as coisas, porque o que ele está falando o tempo todo aqui é de uma governança, sob uma perspectiva de alguém que tem uma experiência como ele tem lá, o Porto Digital, as plataformas, etc., e com foco nessa questão da democracia. Mas o fato de fato, um sinal é a fragmentação que nós fomos colocados, né? E eu que tenho trabalhado essa questão das culturas regenerativas, né, e tive a oportunidade até de fazer um curso de liderança regenerativa, e os autores de um livro com esse título, na tradução para português, o Gilles Hutchins e a Laura Storning,
Eles dizem que nós estamos no momento que precisamos reintegrar coisas que ficaram separadas. E uma delas, por isso eu lembrei quando você falou, Andressa, é essa questão de como nós ficamos isolados da natureza. E como as populações originárias têm chamado a atenção recorrentemente, e que bom que hoje a gente pode encontrar voz num Ayrton Krenar, num Achai Suruí, outras lideranças indígenas, etc., que nos alertam, o Davi Copenau, a Queda do Céu, né, que nos alertam para essa questão de precisamos reencontrar a nossa identidade, o nosso convívio com a natureza, para saber que temos que lidar com ela, no mínimo, né? E cuidar bem dela, para merecer dela também, né? um bem-estar. A outra integração que os autores propõem é essa questão de a gente perceber o dentro e fora, que foi a minha conversa com a Nancy, enquanto vocês não tinham chegado, por conta da reforma, como uma reforma externa, que na casa dela, numa questão muito particular, implica numa reforma interna também. Não, o que precisamos, que mundo a gente olha e como ele se reflete aqui dentro da gente, que dá medo, mas será que nós podemos, ao reintegrar essa questão do dentro e de fora, perceber qual que é a nossa esfera de influência para atuar onde a gente pode, né? Ok? Então, que outro mundo a gente pode ver, que outros olhos, como Charles Eisenstein traz a questão do mundo mais bonito que nossos corações sabem ser possível, e que coloca todos esses desafios também, mas também nos coloca na possibilidade de atuar. A outra integração que ele traz, são 4, né? Eu e a natureza, o dentro e o fora, a questão do cérebro direito e esquerdo, trabalhar a racionalidade, que achamos que às vezes somos racionais, mas usar um atributo que todos nós temos e que ficou isolado, né, pela visão cartesiana, que é o atributo da intuição, que, de certa forma, não é tão explorado assim no livro do Silvio e da Rosário, mas que está lá por trás, tem um fundamento ali, né, de acessar esse lugar de uma conexão mais ampla, que vai além de uma visão sistêmica racional. E, finalmente, a questão da integração do masculino e feminino, das energias, mas não é do homem e da mulher, mas da energia masculina, da iniciativa, do objetivo, do desbravamento, etc., com a energia feminina da sensibilidade, do cuidado, do acolhimento, né? E que ambas são necessárias para a gente. Então, portanto, eu vejo que essas questões estão no fundo do livro do Silvio e, nesse sentido, mexe com cada um de nós. Mexe com cada um de nós. Opa, e faz todo sentido, Nancy. Não preciso estar num espaço de poder externo, ocupando algum cargo, mas reconectar com o espaço de poder que reside dentro de mim mesmo, que é poder me integrar na minha coerência, na minha integridade, na minha ética, na minha compaixão, na minha empatia, como ele usa bastante aqui no livro dele, a empatia radical, né? Como podemos trabalhar isso? E perceber que tudo isso que a gente está vivendo, o quanto isso pode ser sinal de uma transição para um novo paradigma, que é muito claro aqui no livro. Ele fala dessa mudança de paradigma. Nós precisamos acessar, de fato, um novo paradigma que enquanto sociedade está muito longe, mas tem indícios aí no mundo inteiro sobre ações que a gente já está tendo nesse novo paradigma. O livro da Vânia mostra isso, outros autores mostram isso. Eu conheci empresas que trabalham num outro paradigma já, e que estão relatadas ali no Reinventando as Organizações, outros textos, no Movimento de Capitalismo Consciente e tudo mais. A propósito, não sei se chegou para você, Vânia, o texto do Federico Varona, que é o paradigma apreciativo. Não recebi.
Não recebeu, vou passar, aliás, eu vou passar para o grupo, porque tem muito a ver, e essa sincronicidade de ter chegado, o texto agora traduzido em português, que ele publicou em espanhol, e agora foi traduzido para o português, e já está disponível a tradução em português, né? Até na tradução impressa, né? Porque na Amazon já está lá. Então, poxa, e mudar paradigma não é uma questão, mexe com o nosso sistema de crenças, de valores e percepções. Né? Quanto nós estamos aqui como grupo e que acordos vamos fazer para ousar mudar os nossos paradigmas, que vêm de uma cultura em que, por mais que a gente ande, quanto nós percebemos coisas que estão arraigadas dentro de nós, né? O paradigma da escassez, né? Da competitividade, de tudo aí que está aí na sociedade. Mas quando a gente coloca os olhos em coisas que estão acontecendo no mundo todo, e tem coisas absolutamente fantásticas, maravilhosas acontecendo no mundo inteiro. Que mundo que eu quero enxergar também, que não significa deixar de ver aquelas coisas, as desgraças que estão acontecendo, mas com que atitude eu posso ter e como me conectar com aquilo que realmente importa, com aquilo que vale a pena, até no sentido de buscar. É uma coisa que eu gostaria muito desse grupo, né, que no andar da carruagem, a gente construindo nossos contratos, que a gente pudesse, né, nos conectar com iniciativas individuais de organizações, de governos que já estão operando, ou pelo menos estão a caminho de operar com esses pressupostos que o livro traz. E tem muita coisa, é muito legal. A gente conseguir fazer isso é muito legal. Mas saber que isso é uma jornada que, olha, aqui está, aqui acho que a pessoa mais velha do grupo é a mais nova, né? A Nancy é um pouquinho mais velha que eu, e a Andressa é a mais nova aqui de nós, né? Mas que legal que, mesmo assim, né, talvez a gente não viva um mundo enquanto cultura, né, que a gente quer, mas podemos ter influência no nosso entorno, na nossa família, no nosso entorno, onde a gente estiver, e principalmente com a gente mesmo, porque é aí que a coisa começa. Então, eu acho que você... Posso falar? Claro. Eu acho que essa ideia começar pela reformulação, pela revisão, pela refundação, como eles chamam no livro, de nós mesmos, é interessante, é importante. Nós nos relacionamos com pessoas mais velhas, mais jovens, diferentes, etc. E, à medida em que você passa a ser um modelo diferente, não sei se gostam desta ideia do modelo enquanto pessoa para outros olharem, a gente é mãe, a gente é modelo, a gente é avó, a gente é modelo, pode ser um modelo ruim, pode ser um modelo bom, mas a gente está sendo observado por outros. E, à medida em que você tem atitudes e posturas e crenças e valores, etc., isso está sendo observado e pode ser, não diria imitado, mas ele pode ser... É referência, né, Nancy? Outros, né? Mas a minha preocupação, eu compreendo e acho isso importante, mas eu tenho uma ansiedade um pouco maior, de mudança mais rápida, de mudança maior, entendeu? Eu acho que, pela minha história de vida dentro da universidade, você sabe disso, em que eu estava em postos em que eu podia ter uma liderança, a governança que a Vânia fala, eu participei da governança da universidade por quanto tempo? Neste período de governança, de partícipe de um grupo que era a governança, que definia a governança, nós definíamos princípios de democracia, como muitos dos apontados no livro. Tanto é que você me ajudou a tocar o plano de desenvolvimento institucional da UFSCar, nesta perspectiva de muitos participando,
de uma comunidade junto, elaborando um plano de desenvolvimento para aquela instituição, alunos, servidores técnicos, professores, etc., externos, como você mesmo nos orientou, não tem que ouvir a comunidade externa, então também tem que envolvê-los. O que foi aquela conferência de busca do futuro? O trabalho deu aquilo, que ansiedade deu aquilo, não é? Que resultados interessantes nós conseguimos daquele processo. Então, a vida é um processo e que você pode, dependendo da governança... Oi, chegou? Dependendo da governança, do modelo de governança que você assumir, é como você diz, tem diferentes modelos. Tem uma governança autocrática, autoritária, e você tem uma governança que busca perspectivas mais democráticas. O que acontece hoje com aquela universidade? Ela avançou? Ela avançou, mas ela retrocedeu também. Entendeu? Você tem um enorme trabalho de definir para onde ir, mas quem vem na sequência pode manchar tudo. As cabeças são diferentes, as ideologias são diferentes, as histórias de vidas, elas impactam umas contra as outras. Então, eu acho que Oi? Acho que a diferença está um pouco nesse lado, Salazar, de talvez a minha ansiedade seja resultado dessa experiência lá de trás, de viver e de tentar implementar processos democráticos com grandes grupos, e hoje sou eu sozinha aqui na minha casa, com meus familiares, com os amigos mais próximos, entendeu? É isso que eu quero dizer com essa diferença, né? E o que eu estou fazendo aqui quando eu faço essa pergunta com relação ao livro? Claro. Muito bem. Olha, eu já comentei com o Paulo Inácio, vocês que estão concluindo uma reforma, um casal que sobreviveu a uma reforma de casa aí de meses, né, já é um exemplo fantástico de convivência. Um casal de 52 anos de casado que sobrevive a uma reforma, Nancy, eu super solidarizo e sou empática com o que você traz. Mas hoje, por exemplo, essa coisa do meu Ramadã, da minha quaresma, eu até escrevi um textinho que eu vou publicar no LinkedIn, que é a governança de si. A gente não vai dar o que a gente não tem, Nancy. A gente, talvez você nem saiba como você vai contribuir ainda, nesse momento da sua vida, mas se a gente não se prepara para contribuir na hora que aparece a oportunidade, a gente só dá aquilo que tem. Então, eu não acredito em nenhum processo que não comece com autodesenvolvimento. Porque você implementou lá a governança que você podia, porque você tinha aquele repertório, você se trabalhou, você buscou ajuda, aí você traz o repertório do Salazar e de outras pessoas, mas alguém que chega vazio, como muitos líderes que a gente está vendo, o Elon Musk, né, os diretores lá da Meta, que são os grandes poderosos do mundo. E fazem estragos. Eu me aproximei da governança pela sustentabilidade, Andressa, porque eu estudo sustentabilidade desde 2000. E a minha preocupação é quem está decidindo por mim e pelo futuro meu, da minha família, dos meus netos. Essas pessoas não estão preparadas, Nancy, elas não têm o que dar, porque elas não se abastecem de consciência, de humanidade, de sensibilidade. Muitas vezes são até psicopatas que não têm nem o equipamento, não tem nem condição de operar de outra forma, sabe? E eu acho que a proposta do livro que eu quero escrever, que eu vou começar agora, e tal, é isso. É como é que a gente oferece referências e provocações e questionar quem está em posição de poder, para perguntar no que você acredita. Para mim, o que mais falta na governança hoje é filosofia.
Se eu tivesse que descrever qual é a qualidade que um tomador de decisão tem que ter, ele tem que estudar filosofia. E o que tem nessa. E não é dispensar o financeiro, o econômico, não. É preciso incluir filosofia, que é por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, o que eu quero deixar. Então, isso só para te dizer, Nancy, que eu entendo a tua aflição, eu vivo a mesma aflição, mas eu não conheço nenhum outro caminho que não seja a gente cuidar da parte que cabe para a gente, para estar pronto quando a gente puder ajudar quem aparecer. Olá, Paulo. Oi, Salazar. Oi, todo mundo. Tá animado aqui, viu? Oi, Paulo, não te dei boas-vindas, que eu estava ali engatada com o comentário da Nancy. Tá perfeito, acho que é isso mesmo. Só um pouquinho que eu ouvi, eu ligo com o que eu estava sentindo quando começou esse processo da gente ampliar a conversa dos engenheiros, né? Porque eu tenho me envolvido muito com os grupos do pessoal de engenharia do ITA. E em vários grupos, em diferentes grupos, a função do engenheiro teve um momento de discussão do papel das humanidades na formação do engenheiro. Lá no ITA a gente tem o Departamento de Humanidades, né? Que não é uma universidade em que daria a oportunidade de você fazer curso em outras faculdades, né, da universidade. Mas no ITA é o Departamento de Humanidades que amplia um pouco a possibilidade de você estudar outras áreas que não seja da engenharia, da hard, né, da engenharia dura, propriamente dita. E a discussão do pessoal era assim, as soft skills, que agora tem a conversa das soft skills, é você estudar liderança, administração, estudar economia, microeconomia, macroeconomia, no máximo, se for o caso de você trabalhar com governança estatal, né? Mas só não tem nada a ver. Nacionalidades, né? Não está indo no cerne da questão. Nada de filosofia. A filosofia não é coisa de engenheiro, tá certo? Eu sou casada com um politécnico, Paulo. Então, politécnico é hard, né? Bem hard. Mas, então, a discussão, justamente, que eu passei alguns argumentando no WhatsApp sobre a importância de estudar, de ampliar, estudar psicologia, estudar filosofia, estudar sociologia, mas é assim, é uma voz falando no deserto, parece, porque parece que você é um bicho deslocado, né? Que não tá bem enquadrado na madeira. E nós estamos discutindo a formação do engenheiro. Nós abrimos um campo, eu, Arnaldo, o Salazar participou, para estudar a formação. Qual será a formação necessária para o engenheiro que vai atuar no século XXI, XXII, né? Qual é essa formação hoje? Porque você tem que formar hoje para atuar lá na frente, né? E aí as visões são diversas, o que é positivo, mas o papel da humanidades é central, do estudo das ciências humanas é central na formação de uma liderança que vai dirigir o país ou na governança, na área de governo,
de municípios, né, política municipal, estadual, federal, ou na área mesmo da empresa, saber para que ele está produzindo as coisas, que efeito dá no ambiente, o que faz. E aí, se não tiver uma formação mais ampla, uma cultura mais aberta, vai ser restrita a visão, vai ser muito objetivada, né? Muito... Então, eu acho que essa questão realmente ela é central e está na moda, né? Tá em voga atualmente. E a gente fez esse esforço de leitura do livro, esse livro do Silvio e da Rosário. Eles colocam esses dois lados, um ao lado do governo, da governança, e outro lado da empresa, né? Eu vejo no livro essas duas vertentes, que pode ser aplicada tanto para os governos municipais, estadual, federal, como a governança da empresa. E aí, essa integração, o livro provoca essas questões, né? Então, é um pouco a minha contribuição. Bom, quanto tempo a gente tem ainda? Porque se era a ideia de 1 hora, já até passou, mas... Vamos fechar 10h15? Tá ok. Para a gente só poder fazer um fechamento. Isso, tem uns minutos só, já começamos com check-in, é bom começar com check-out, que faz parte do aperfeiçoamento dos acordos, como você propôs, né, Vânia? Legal. Não, eu queria até lembrar, quando você trouxe essa questão, acho que o meu primeiro trabalho de consultoria, assim que eu saí da CPFL, eu fui chamado para fazer um workshop na PUC, mais especificamente para a Faculdade de Engenharia Sanitária, que estava em vias de ser transformada na Engenharia Sanitária e Ambiental na PUC. Né? E aí fui com uma colega, com a Márcia, que você conheceu, tá, do grupo do Instituto Aprender, na Palma, e fomos fazer. E reunimos pessoas, foi uma mini conferência, assim, muito mais rápida, né, do que as 3 dias que nós fizemos na UFSCar, com 130 pessoas, etc. E depois a revisão, 10 anos depois. Enfim, mas foi muito mais rápida, mas convidamos também pessoas de fora, etc. Bom, e a pergunta era qual a formação, que conhecimento deve ter o engenheiro do futuro? E foi muito interessante, fizemos lá um panorama, um mapa, né, que a gente chamava de teia de tendências, e saíram, depois agrupamos aquilo, e saíram 4 coisas muito curiosas, né? A primeira delas é ter conhecimento técnico na sua área, isso vale para qualquer área, né? Seja economia, biomedicina, né? Direito, né? Você bom conhecimento técnico na sua área. Segunda coisa, visão de mundo, ou seja, uma visão sistêmica das coisas, tanto quanto possível, né? Até por esse mundo globalizado, qualquer decisão que se toma, você não precisa ser o Trump, que mexe muito mais, mas qualquer decisão que se toma lá na China tem repercussão aqui. Terceiro lugar, capacidade de gestão. Né? Precisamos ter gestão, precisamos ter governança para as coisas. E, quarto lugar, capacidade de relacionamento interpessoal. São os 4 grandes blocos que surgiram dessa história. Ou seja, estava ali, né? Talvez se a gente fizesse isso hoje, porque isso foi feito em 99, acho, já faz um bom tempinho, 26 anos atrás. Então, hoje talvez aparecessem coisas como propósito, né? Clareza de propósito, questões ambientais, climáticas e outras coisas, mas enfim. Então, acho que olhar para isso, nesse resgate, né? Como que a gente pode aproveitar o livro que traz essa questão de a gente articular uma visão realmente mais sistêmica que precisamos e como a gente pode, cada um de nós, atuar
dentro da nossa esfera de influência, onde estivermos. Mas tem, né, Nancy, essa questão, né, de como a gente também, puxa, se eu estou com medo, se eu estou ansioso, se eu estou indignado, se eu estou revoltado, se eu estou... Ok? Como é que eu trabalho comigo com essas coisas? No mínimo, para ficar em paz comigo mesmo. Ter uma compaixão comigo mesmo, né? E poder, até para poder estar em paz comigo mesmo, para que eu tenha mais energia para colocar aonde eu posso atuar. Acho que esse é o grande recado. Eu preciso colocar a minha energia onde ela pode fazer diferença. Para isso, eu preciso estar bem comigo mesmo para poder cuidar bem do outro. Não, que toda mãe sabe muito bem, né? Mas como pais e avós que somos também, sabemos muito bem, né? A gente está bem para poder cuidar do nosso entorno. Enfim, mas vamos lá, acho que está na hora de fechando, fazer como estamos saindo. Não sei se tem mais alguma observação nesse momento, e só começamos, né? Vamos ver o que vem lá da reunião da tarde para a gente ir encontrando uma convergência de como vamos encarar esse estudo. Não seria legal que cada um falasse um pouquinho para terminar? É só como estamos saindo, porque já trouxemos várias coisas, assim, mas como estamos saindo, para a gente honrar aqui o combinado. Tá? Eu estou saindo correndo, né? Porque eu só corri demais aqui para ser atendido lá e voltar e ainda fechar. Mas eu estou feliz porque ocorreu, porque deu certo. Sim. Vocês conversaram, depois eu vou botar no YouTube. E aí a gente disponibiliza para quem quiser assistir a conversa. Eu queria fazer um comentário sobre uma proposta da Vânia sobre metodologia, que ela acha que, ou sugeriu, que a gente lesse o livro em etapas, ou discutisse em etapas, assim, primeiro capítulo, a introdução, depois, não sei o que, os princípios, depois, algo desse tipo. Eu não sei, viu, Vânia? Eu tenho a impressão que esse tipo de material, ele merece uma visão geral e depois retomar partes, porque eu assisti a palestra do Silvio, não no dia, mas depois pegando os vídeos. Aí, na primeira vez, eu assisti só a fala dele. Eu não assisti os questionamentos, as perguntas e as respostas dele a esses questionamentos. Aí, depois, eu fui para o livro. Depois do livro, eu falei assim, nossa, eu vou voltar para o vídeo e vou ver o que aconteceu nas perguntas. Ficou muito mais interessante, porque aí eu fui captando melhor a posição do Silvio. Não por conta de achar que as perguntas tenham uma ou outra, algumas eu discordei, né? Mas assim, claro, eu comigo mesmo, mas assim, mas as respostas que ele dava às perguntas ou comentários feitos enriqueceu. Aí eu volto para o livro. Então, este processo, me parece que ele é mais... menos retilíneo, menos linear e evolui mais neste processo de vai e vem, que aí você vai captando esse todo de outra forma. Então, é só esse cuidado. Claro que cada parte é uma parte interessante. Quando ele fala dos sinais, realmente, eu estou vendo essas coisas acontecerem, né, no mundo atualmente, mas ela vai criando mais amarrações à medida que você avança, tá? E que você reformula, inclusive, compreensões tidas num primeiro momento que você leu princípios ou sinais, ou, sei lá, ou pilares, e
Super concordo, Nancy, até porque é um livro que fala sobre visão sistêmica. Então, assim, o que eu acho que eu propus, por ordem, é porque como eu não li o livro inteiro, me fazia mais sentido discutir sobre o que eu li. Porque, veja, nós todos estamos vivendo essa situação, todos nós podemos falar sobre ambiguidade, incerteza. Então, assim, é um assunto muito amplo. Mas como existe o foco do livro, eu acho que uma forma de organizar esse pensamento, para não ficar uma coisa do que eu acho, do que eu penso, é organizar sobre o livro. Concordo que talvez não tenha que ser linear, mas talvez assim a gente tenha para cada encontro 2 ou 3 perguntas que são sobre o livro e que a gente vai se organizar para falar sobre aquilo, porque senão eu acho que é muito amplo para a gente ficar em percepções individuais, porque estamos todos lotados de questões e ansiedades. Então, concordo plenamente, Nancy, com você. Quanto ao que eu propus, eu acho que, e para falar de filosofia, né, Paulo, a engenharia e todas as outras profissões falam sobre o que e o como. A gente se tornou especialista em como construir ponte, em como escrever texto, em como... E está faltando por quê? Por que a gente faz tudo isso? Essa é a pergunta da filosofia, né? Por quê? Por quê e o para quê, né? E o para quê? Qual é a nossa motivação? E aí, então, complementando aí, Paulo, para mim não tem nada de soft skill, não. Eu chamo de essential skills, porque de soft não tem nada. Se tem uma coisa que é dura, é lidar com os próprios sentimentos, com a comunicação. Isso é duro. Isso é dureza. O resto a gente tira de letra. Mas como a gente traz... E aí eu deixo para vocês aqui, talvez seja a conversa do grupo à tarde, e posso orientar a nossa governança, é por que a gente está aqui. Por que a gente vai se reunir, reservar um tempo da nossa agenda para estar juntos? Eu tenho muita coisa para pôr na minha agenda. Eu preciso de um porquê muito especial. E eu vejo razão para isso. Primeiro porque veio o convite de gente que eu admiro, né? Mas a gente precisa se ancorar num porquê. Por isso que eu achei legal tua primeiro comentário, Nancy. Por que eu vou ler esse livro? Por que eu... Essa é a questão. Por quê? Essa é a minha ansiedade, essa é a minha pergunta. Por quê? E a hora que a gente descobriu por que a governança tem que estar a serviço desse porquê? Como é que a gente se organiza para entregar o porquê de cada um? Eu queria fazer uma pergunta também, final aí, que foi até o Salazar que me cutucou nessa direção. Será que não seria interessante que todos nós estivéssemos numa só sala de discussão? Foi o começo da conversa aqui. Eu também comentei. Então, será que não é possível achar um horário comum para todos, que vale a pena? Então, acho que no processo de continuidade da conversa, o porquê, o para quê e como nos reunirmos, né? Para ter mais, tirar mais resultado desse encontro, esse desafio que, de certa maneira, foi colocado pela leitura do livro do Silvio e pela palestra lá que ele deu para a gente, e que foi um choque. A palestra foi chocante, no sentido que o resultado lá era assim, pô, estamos ferrados com essas coisas todas que estão acontecendo. E aí, acho que despertou na gente, vamos ampliar, né, a conversa, e vamos buscar uma conversa mais profunda, no sentido que o Salazar expressa, né? Então, para mim é isso. Deixa aí. Eu saio assim muito satisfeito, porque para mim só o fato de a gente ter um espaço mesmo virtual para conversar com coisas que realmente importam, com pessoas que de fato importam, né, na vida da gente, é precioso. Para mim isso é extremamente precioso e como eu valorizo. Então, fico muito satisfeito. Andressa não falou ainda, Andressa? Andressa. Só para ser curta, acho que sai curiosa e animada para ver o que vem, acho que é isso. Não vou me estender aqui, que já estendemos demais. Bem, então vamos parando a
a gravação, por enquanto. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Bom encontro à tarde, para quem for. Tchau.